onipotente e o todo-poderoso. Gênesis capítulo 1 e verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha como é. Nós estávamos acabando de dizer aqui agora do Salmo 139 e do homem que não tem como condições de contestar com Deus, porque se ele está vivo para contestar, porque morto não fala, não tem como contestar. Se ele está vivo, ele tem uma coisa de Deus nele, que é o Espírito que Deus deu a ele, por isso que ele está com vida. Então, se ele contesta, é simplesmente por desobediência e ignorância, falta de conhecimento. Esta é a verdade. Agora, se você tem um Deus, aí muda diferente. E aqui nós vamos ver o grande poder do Deus infinito. Ele disse Deus, haja luz. Saiu a luz, instantaneamente. Não é que é um processo prolongado, não, instantaneamente. Houve luz. A expressão é bem clara. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora sim, a luz e as trevas são para ti a mesma coisa, mas agora ele separou. Né? Ele separou. Então você vai ficar nesse período de tempo e você nesse período de tempo. Você é treva e você é luz. Né? Verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então é o que nós devemos analisar. Né? O dia de 24 horas é o dia e a noite, juntos. Mas Deus fez questão de separar para que o homem não se engana e não se engana com ele. Foi tarde, entrou a noite e manhã terminou a noite do primeiro dia. Então agora pôs as 24 horas, mas primeiro veio o dia, veio a tarde, veio a noite e amanhã. Na manhã começou o outro dia. Né? Por isso que o pôr do sol ao pôr do sol, ninguém pode contestar, mas no Japão é um dia adiantado, como nós vamos guardar o sábado. Mas é de um pôr do sol a outro pôr do sol, meu amigo. Não é de hora, é de pôr do sol. Se o sábado lá está vindo antecipado um dia antes, mas é onde o pôr do sol, o pôr do sol. Não tem como você se enganar que não pode guardar o sábado. Vai ter que guardar de qualquer maneira. São coisas que o homem não para pensar na onipotência de Deus. Fica aqui provado que a onipotência de Deus foi a causa do aparecimento da luz. Quando disse Deus, haja luz, e no mesmo tempo houve luz. A luz foi chamada dia e houve tarde e manhã do primeiro dia. Um dia de 12 horas, podemos concluir aqui que tudo apareceu no momento quando a palavra de Deus disse, haja luz. Aí é o dia de 12 horas. Depois ele separou a luz das trevas. Aí é um dia de 24 horas. Isso é muito importante. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Por que existem os 7 mares? Hã? E tudo está adequado, segundo o dia da semana, e tudo está adequado como 1000 anos, como um dia, e um dia como 1000 anos nos dias milenares, no sábado. É o milênio do Senhor que Jesus vai reinar na terra. Veja como não tem como o homem escapar que vai para o céu. A Bíblia não dá nenhum lugar prova de que o homem vai para o céu. Pelo contrário, ela prova que não vai. Né? Então, se não vai e Cristo vai ter que vir reinar, então vai ser na terra, não tem outro lugar. E ela prova claramente isso aí, como nós já estudamos na lição passada. Né? Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim Qual é foi. as águas que estavam sobre a expansão? As nuvens que estão acima de nós. Né? Então essas são as águas que
Deus formou sobre a expansão. Gênesis capítulo 1, e verso 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia seguinte. Então, o que fez Deus? Ele fez a separação das águas, águas de baixo, águas de cima, os 7 mares, né? E aí foi o terceiro dia, né? Segundo dia. O uso de tarde e manhã foi confirmado e considerado como o período de luz, ou seja, dia e luz, do versículo 5. Sendo assim, ninguém poderá duvidar que a separação das águas e o firmamento teve um aparecimento instantâneo, pois tinha que aparecer num tempo de 12 horas por haver tarde e manhã do segundo dia. Gênesis capítulo 1, verso 9 a 13 agora. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Quero chamar a atenção aqui uma coisa. Depois que ele formou a separação das águas, os mares, né, aí ele formou agora, fez aparecer do abismo da água a porção seca que chamou terra. Ajuntamento das águas do mares, e viu Deus que isso era bom, e disse Deus: produz a terra árvores. E aqui dá um tom da espécie de árvores. Nós temos aqui um ipê, que ele não dá fruto, mas ele dá flor, e depois da flor vem a sua semente, para que dê reprodução a outro fruto, né? E temos árvores que dá fruto, e no fruto está a sua semente para que dê reprodução a outros frutos. E assim se fez. Agora, tudo isso aí é que o homem não para entender esta pequena parte do verso 13. E houve tarde de manhã, o terceiro dia. Então, tudo isso foi instantâneo. Quando ele falou, produza, tudo já nasceu e ficou adulto, porque já estava produzindo semente. A terra, pois, produziu ervas que davam frutos, sementes, segundo sua espécie. Então, já estava tudo adulta, já pronta para quê? Para produzir, mas não tinha o comando de Deus ainda para produzir. Então, até aqui, não houve, por enquanto, a evolução. Até aqui, tudo cresceu instantaneamente, conforme a palavra de Deus, mas não tinha ainda a evolução. É aí que ele se confunde evolução com os termos da palavra de Deus, né? O que deve ser observado é que o aparecimento da terra seca, as divisões dos mares, a produção da terra, de ervas, árvores frutíferas, e a produção já do fruto, as qualidades diferentes de árvores, dos frutos, tudo isso ocorreu em um só dia, o terceiro dia. Isto quer dizer que o crescimento das árvores, das ervas, foram instantâneos e não num longo processo demorado, pois tudo ocorreu em um só dia. Agora vamos para Gênesis 1, 14 a 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: Só isso. Tem um detalhe interessante. Ele disse Deus, haja luz. E houve luz. Né?
Agora aqui ele está discriminando tudo isso aqui. Dá a impressão que a Bíblia está entrando em contradição. Agora eu vou esclarecer. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então aqui eu já ia discriminar as 4 estações. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luzeiros. Aquela haja luz já estava o grande luzeiro, mas aqui ele discriminou. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, acrescentou agora as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Para governarem o dia e a noite, fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isto era bom, e houve tarde e manhã do 4º dia. Então, no 4º dia, ele deu a discriminação de tudo, inclusive das estações do ano. E agora nós vamos analisar, pelo meu comentário, nós vamos esclarecer tudo isso. A comparação da luz no primeiro dia e os luzeiros do 4º dia, inclusive o sol e a lua, podemos entender que no primeiro dia a declaração é simplesmente que Deus criou a luz, porém não explica o nome da luz. Porém no 4º dia há uma explicação dos grandes luzeiros, como sendo o maior sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite, e no 4º dia foi acrescentado as estrelas no firmamento dos céus. Definiu-se também as estações do ano, porém o haver tarde e manhã do primeiro dia e a tarde e manhã do 4º dia, nada difere do primeiro dia. Não há nenhuma menção na Bíblia que o sol só veio aparecer no 4º dia, e nem que houve uma grande evaporação no primeiro dia até o 3º dia, a ponto de tirar o brilho do sol. Fazer esta declaração é mera filosofia sem fundamento, porque isso não está escrito na palavra de Deus. Por isso que nós temos que tomar todo cuidado